de jovens aprendizes que varia entre 5% e 15% do quadro de pessoal. Essa lei visa a profissionalização de adolescentes e jovens para inserção no mercado de trabalho. No entanto, muitos empresários encontram dificuldades em cumprir essa lei. Como é que está o contexto aqui no nosso estado? Esse é o nosso ponto de partida. A lei pegou, a lei de aprendizagem ela é muito diferente da lei de estágio. A gente vai entender isso de uma forma mais ampla. Você pode participar do debate, tirando dúvidas, mandando perguntas, opiniões. O telefone é o 3216-2828, 3216-2828. O e-mail conversas@tvcom.com.br. Amanhã tem um debate na cidade para discutir esse assunto. Você participa também no twitter.com/conversastvcom. Tem o blog ainda à disposição. Nós estamos na companhia da coordenadora de projetos sociais do CIE, a Lisiane Bueno. Também está aqui conosco o empresário, vice-presidente da Associação Brasileira de Teleserviços, Topázio Silveira Neto. O Conversas Cruzadas recebe o padre Wilson Gro, presidente do Centro Cultural Escrava Anastácia. E ainda está aqui conosco o vice-presidente da FEComércio, Célio Spagnoli. Muito obrigado pela atenção de todos. Hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TVcom, em nome de Modecol Móveis e Decorações. Alta classe em móveis sob medida. Cronos, a solução completa para a segurança. Dimas, seu revendedor Ford Edge para Santa Catarina. E Sezusk, processo seletivo 2010, faça já a sua inscrição. Lisiane Bueno, bom, qual é o contexto da lei de aprendizagem? O que determina essa lei, que é de 2000, regulamentada pelo decreto de 2005? O que determina e mais? A lei pegou aqui no estado? Boa noite. Boa noite, Renato. Como tu falaste, né, a determinação da lei é que as empresas façam a contratação desses adolescentes e jovens, né, num número de 5% a 15% do seu quadro funcional. Só uma dúvida aqui, que perfil de empresa? Estão fora as micro e pequenas empresas. Sim. Né, as demais... Então, estamos falando de médias e grandes. Isso. Sim. E aí, respondendo assim, um pouquinho antes, né, a questão de citasse a lei e o decreto. Então, a lei determina isso que eu falei, que tu também falaste um pouquinho, e o decreto, ele faz essa divisão que eu falava dos adolescentes e dos jovens, né? Então, quem pode participar desse programa e quem deve ser contratado? Os adolescentes de 14 a 18 anos, e com o decreto de 2005, a gente amplia essa possibilidade para os jovens, os de 18 a 24, que são também, né, um público-alvo que necessita dessa inserção profissional. Então nós estamos falando de um nicho aqui de 14 a 24 anos. Exatamente. Pois não. Né? Então, assim, a lei é até bem conhecida popularmente como a lei do menor aprendiz, né? Então, os menores de 18 anos, eu lembro, até falava outro dia que meu pai, né, diz que tem carteira de menor. Então, ao invés, claro, né, uma outra legislação, era um outro formato, mas as pessoas conhecem, né? Então, até para já entrar um pouquinho lá no debate, que às vezes a gente fala, bom, mas por que pegou ou não pegou, né? O que acontece? Quais são as dificuldades para contratar? Acho que isso a gente vai falar, né? Não quero antecipar muito o debate, mas acho que esse é um ponto, assim. Eu acredito que nós conhecemos a legislação, falamos dela, apesar de um outro formato, mas ainda falta muito, né, para essa nova lei, para esse formato e para esse objetivo, que é a formação dessa juventude, acontecer de fato em Santa Catarina. Nós temos, normalmente, em vários índices, nós lideramos, né, índices positivos em Santa Catarina. É claro que a gente está longe ainda de ser a Europa brasileira, mas a gente lidera muitos índices e na aprendizagem a gente ainda está muito aquém. Nós somos um dos estados com menor índice de contratação. Nós temos aí cerca de 5 mil contratados e temos possibilidade aí de cerca de 50 mil. Então tem muito para caminhar. Lisiane, deixa eu só entender o seguinte. Nós estamos falando de adolescentes que estão necessariamente, pela ordem da lei, cursando, fazendo colegial, fazendo colégio, estão fazendo ensino técnico. Qual é o perfil dessa moçada que pode ser enquadrada na lei? Então, o CIE, né, muito conhecido por programa de estágio. Então, há mais de 40 anos a gente faz essa relação entre o saber e o fazer, trabalha em parceria com as empresas para a formação profissional.
O programa de aprendizagem, a lei diz, né, que o adolescente, o jovem, ele precisa estar estudando, ou pode ter concluído o ensino médio, já é uma primeira diferença. Né? Então, aquele jovem que terminou o ensino médio, que não fez um curso técnico, que não acessou a universidade, fica ali naquele limbo, ele pode acessar o programa. Mas também hoje, daí também, né, o Padre Wilson pode falar um pouco disso também, os jovens de periferia, eles não estão estudando, eles não concluíram o ensino médio, também não estão estudando. Então, o nosso convite, o papel da organização, do CIE, do Centro Cultural e outras organizações, tem sido o quê? Ir até as comunidades, fazer uma formação inicial, chamar aquele jovem que não está na escola, às vezes a gente até vai no colégio e diz, olha, a gente precisa de um espaço para fazer uma formação, mas quem vocês vão trazer? O fulano? Mas ele já saiu da escola, bom, ele vai voltar para a escola. Então, a gente traz esse aluno para a escola. Então, esse é o perfil, né, do aluno. Aquele que está fora da escola que vai voltar, aquele que está estudando, que é aquele que já estudou e não conseguiu acessar, organizar uma carreira profissional. Muito bem. Padre Wilson Gro, a moçada está afim, o pessoal está interessado, quer oportunidade. A gente estava comentando aqui antes do programa, até vou ampliar o debate em instantes, o seguinte: será que quem entra num projeto desse está pensando numa oportunidade que eu estou recebendo, está pensando na chance que eu tenho de inserção no mercado de trabalho, está pensando na verba, né, no dinheiro que eu vou receber, nessa remuneração pelo meu trabalho? Enfim, o pessoal está interessado, Padre Wilson Gro? Boa noite. Olha, boa noite, obrigado pelo convite na contribuição dessa discussão. Se a gente olha em relação, por exemplo, como é que nós entramos no processo? Nós trabalhamos com adolescentes de 6 a 15, em vários projetos, e a gente tem nos nossos projetos em torno de 1.800 adolescentes de 6 a 15. E o gargalo um pouco é aquilo que a Lisiane estava dizendo. 15 anos, qual é a perspectiva que o adolescente tem quando ele termina 15 anos? Então nós fizemos esse trabalho de, a partir de 15 anos, ele incorpora esse processo de entrar no novo projeto. E tu pergunta se os jovens querem. Se a gente olha ali no contexto do Monte Cristo, nós temos um projeto de 6 a 15 com 320. E nos últimos 2 anos agora, a nossa reserva de cota de entrada no projeto, que a gente tem uma capacidade de atendimento só de 320, a busca, nós estamos agora com praticamente 50 na lista de espera. E a pesquisa que a gente fez é de que esses adolescentes que já entraram, que estão no projeto, se tornaram referência para os outros adolescentes, e isso cresceu a demanda para o próprio trabalho do projeto em termos de busca. O projeto é capacitação profissional? Exato. E aí tu vê que esses jovens que ficam no projeto, muitos deles são jovens que depois as empresas, dependem do seu trabalho, estão empregando, são jovens que terminam o 2º grau, são jovens que acessam a preparação para a universidade. Agora, eu acho que nós concordamos muito, né, Lisiane? A problemática é encontrar na rede de relações entre o empresário e o jovem e a comunidade e a entidade formadora um acerto de entreajuda, parceiro. Sim, sim. Porque nós trabalhamos com jovens, como dizia a Lisiane, com escolaridade muito baixa, jovens de classes populares, né, muito empobrecidos. Então tem que fazer todo um trabalho de formação, todo um trabalho de recuperação da autoestima, para esse jovem poder entrar no processo. Se você quer fazer esse trabalho, assim, é o empresário, o Estado... Por exemplo, nós trabalhamos com a escola técnica já há 20 anos atrás, com o João do supermercado Imperatriz, na época. O João tinha um projeto que chamava o Pro Amar, aqui na escola técnica, com os meninos de Morro. E os meninos começavam antes que tinha o processo da lei. Inclusive tivemos um problema com o sindicato em relação a tudo isso. Hoje tem gerentes do supermercado Imperatriz que iniciaram naquela época sendo meninos que estavam lá atrás empacotando e carregando pacotes. Então eu acho que a questão hoje está no processo da oportunidade. Agora, como é que tu gera a oportunidade? Porque às vezes também a gente tem uma visão muito pessimista, que o adolescente não quer nada, que o jovem não quer nada. Depende muito como trabalhamos, como geramos a oportunidade e como trabalhamos e profissionalizamos essa oportunidade para dar um passo à frente. Qual é a visão? Então, em síntese, dizia assim, há uma preocupação, há um desejo, não é só a questão do dinheiro,
Porque se tu pega um menino desses, numa família de 5,